Olá, meus queridos, e aí, como é que vocês estão? Então, estamos aqui para mais uma aula de genética, né? Agora eu irei abordar o tema aí da segunda lei de Mendel, né? Nós já trabalhamos aí, tivemos a primeira aula, que foi os conceitos básicos em genética, e a segunda aula, a primeira lei de Mendel. Agora estamos avançando aí no conteúdo para a segunda lei de Mendel. Esse conteúdo aqui, eu dividi ele em duas aulas para vocês, tá? Porque se fosse para ministrar em apenas uma aula ia ficar muito extenso, né? E aí seria mais complicado também o aprendizado de vocês pela complexidade do conteúdo. Então vamos lá para a aula. O que a segunda lei de Mendel fala? A segunda lei de Mendel é a lei da segregação independente dos fatores, né? O que é segregar independente? Segregação significa separação, tá? Separação independente dos fatores. Esses fatores irão separar independentemente. O que significa? Quais são esses fatores aqui? Os fatores são os genes, tá? As letras lá que nós trabalhamos para representar, para fazer os cruzamentos, né? O Azão, o Azim, letra B, letra C, não importa, né? Qual que seja a letra é apenas a representação dos genes. Então, esses fatores eles irão se segregar independentemente, tá? Os genes que determinam caracteres diferentes distribuem-se independentemente nos gametas, onde se recombinam ao acaso, né? Então, lá na meiose, na divisão celular por meiose, esses gametas aí, eles serão formados e esses genes eles irão ser segregados, irão ser separados independentemente, tá? Outra característica, essa é a primeira característica importante, tá, da segunda lei de Mendel. Outra característica muito importante da segunda lei de Mendel é que, né, na segunda lei de Mendel nós trabalhamos duas ou mais características, né? Que essas características elas se localizam-se aos pares dos cromossomos homólogos diferentes. Quando eu trabalhei com vocês primeira lei de Mendel, se vocês observarem, sempre nós trabalhamos uma característica, né? Lá o Mendel, por exemplo, ele trabalhou a cor das ervilhas, né? Sendo uma característica. Quando vem no exercício, também vem uma característica falando para vocês, para determinar a cor dos olhos de um determinado indivíduo, né? Qual que é a probabilidade de nascer de cor de olhos azuis ou escuros, né? Quando nós trabalhamos lá o albinismo, qual que é a probabilidade de um indivíduo nascer albino. Então é uma característica. Agora a segunda lei de Mendel ela trabalha duas ou mais características, né? Sempre no exercício vai vir assim, né? Falando para você determinar, por exemplo, se a probabilidade do indivíduo nascer de olhos azuis ou albino, né? Ou com o albino e com olhos escuros. Então são sempre duas ou mais características. Se estiver falando dessa forma, segunda lei de Mendel, né? Nós falamos também, vai vir no exercício para vocês, falando como polihibridismo, né? Ou dihibridismo, né? Que são dois híbridos ou mais híbridos, tá? Então nunca se esqueça, quando vem falando no exercício de segregação independente, duas ou mais características, estamos falando de segunda lei de Mendel, tá? Eu trouxe nesse slide aqui para vocês para demonstrar essa segregação independente dos fatores, que às vezes vocês confundem muito, né? Então aqui no início aqui eu tenho uma célula, né? Essa célula ela é diploide, né? 2N significa que nesse início aqui ela tem 46 cromossomos, tá? Mas aqui estão representando apenas esses 4 cromossomos aqui, tá? Então aqui na divisão celular vocês podem observar que eles estão dividindo para formar os gametas, certo? Esses gametas que estão sendo formados, nesse caso pode ser os espermatozoides, esses genes aqui, ó, esse Azão quer dizer que é um genes, esse Bzão é outro genes, o Azinho outro genes e o Bzinho outro genes, né? Que
todos esses genes aqui estão determinando uma característica desse indivíduo. Aqui não fala qual é a característica, mas enfim. Se você observar, na formação desses gametas aqui embaixo, ó, das 4 células, nós temos aqui na primeira célula aqui, ó, os genes, o gameta aqui representando Azão, Bzão, né? São esses dois genótipos aqui, ó, o Azão e o Bzão. Então eles se recombinaram ao acaso, tá? Então isso aqui é a segregação independente, né? Aqui nós já temos, ó, o Azim e o Bzim, né? Aqui esse outro gameta nós temos Azão, Bzim, e nesse outro gameta nós temos o Azim, Bzão, tá? São os 4 possíveis genótipos que pode ocorrer aí da combinação desses genes aqui, né, para formar esses gametas, os 4 possíveis gametas que podem ser formados com esse genótipo dessa célula aqui. Dihibridismo, quando em um cruzamento são envolvidos 2 ou mais caracteres independentes, né? Quando eu falo de hibridismo, di vem de 2, né? Então são 2 híbridos. De hibridismo seria, no caso, o Azão, Azim, e o Bzão e o Bzim, né? Esse aqui são 2 híbridos, né? Por isso que nós chamamos de hibridismo. Aqui vai estar determinando 2 características no indivíduo, e essas 2 características são características híbridas, né? Se no exercício pedir para vocês fazerem autofecundação desse dihibridismo aqui, primeiro nós temos que determinar os gametas desses dihíbridos para depois nós jogarmos no quadro de Pinner, né, que eu já expliquei para vocês na primeira lei de Mendel, ou então vocês podem fazer o cruzamento separado, tá? Que eu vou explicar também essas 2 formas de cruzamento aí, tá? Lá na segunda aula, que essa aqui é a primeira aula da parte 1, né, da segunda lei de Mendel, eu vou explicar só como que foi que o Mendel fez para desenvolver essa lei, né, que ele formulou aí, e na segunda aula que eu vou explicar para vocês como que a gente faz esses cruzamentos aí. Além de estudar isoladamente diversas características fenotípicas da ervilha, Mendel estudou também a transmissão combinada de 2 ou mais características, né? Então, o que acontece? Mendel, nessa segunda lei dele, ele resolveu estudar 2 ou mais características dos indivíduos, né? Ele resolveu fazer o cruzamento, ele continuou fazendo cruzamento com as ervilhas. O que ele fez aqui? Ele pegou, por exemplo, uma ervilha amarela, lisa, com uma ervilha verde, rugosa, e fez o cruzamento dessas ervilhas, né? Se você observar, nós estamos trabalhando 2 características nesse cruzamento. Quais são as características? A característica da cor da ervilha, né, que ela pode ser amarela ou a ervilha verde. Estamos trabalhando também a textura, né, a textura dessas ervilhas. A ervilha ela pode ser lisa, que é a primeira que ele pegou, ou pode ser a ervilha rugosa. Então, nesse caso, ele está trabalhando 2 características da ervilha, né? Mas ele, nesse exemplo aqui, ele poderia trabalhar várias outras características, né? Como a altura dessa ervilha, o formato da folha da planta, né? Várias outras características. Mas aqui ele resolveu trabalhar 2 características. Como são 2 características, já se reformula como a segunda lei de Mendel, tá? Então, o que ele fez? Ele pegou a ervilha amarela lisa e cruzou com uma ervilha verde rugosa. Isso na geração parental, certo? Na primeira geração. Lá na primeira lei de Mendel, o que eu expliquei para vocês? Eu falei para vocês que sempre na primeira geração, o que Mendel fazia? Ele pegava sempre indivíduos puros, né? O que significa indivíduos puros? Indivíduos puros significa que eles não são híbridos, né? Eles não são heterozigotos, né? Eles são homozigoto dominante ou homozigoto recessivo. Nesse caso, ele pode ser
Azão representando a letra aqui, né, para vocês. Azão ele é homozigoto dominante, então ele é puro. Azim ele é homozigoto recessivo, então ele também é puro, né? Então essas duas ervilhas aqui, ó, que Mendel fez o cruzamento, certamente são ervilhas puras, né, de genótipos puros. Aqui, ó, no primeiro cruzamento que ele fez na geração parental, quais são os descendentes que surgiram na F1? Surgiram descendentes com ervilhas, 100% das ervilhas foram amarelas lisas, né? Então, o que nós podemos concluir com isso? Nós podemos concluir que a ervilha amarela lisa, ela tem um genótipo dominante, né? O genótipo dela vai dominar sobre a cor verde e a textura rugosa, certo? Nesse caso aqui, ó, o genótipo da ervilha amarela lisa tem que ser os dois genótipos dominantes. Aqui vou representar a cor da ervilha aqui com a letra V, né? Então aqui vai ser Vzão. E a textura da ervilha eu vou representar com a letra R, que vai ser Rzão. Então esse aqui seria o genótipo da ervilha amarela lisa, e o genótipo da ervilha verde rugosa seria Vzinho, Rzinho, certo? Ervilha amarela lisa e ervilha verde rugosa. Então nasceram 100% dessas ervilhas aí amarela lisa, né? Depois dessas ervilhas amarela lisa, o que Mendel fez? Mendel fez a autofecundação, a mesma coisa que ele fez na primeira lei de Mendel, né? A diferença é porque nós estamos trabalhando duas características aqui nesse caso, né? Duas características. O genótipo das ervilhas amarela lisa, nós podemos concluir que ela tem um genótipo Vzim, né? Porque nasceu ervilha amarela, o Vzão dominando, e com a textura, nasceu a textura lisa, então vai ser Rzão, Rzinho, certo? Esse aqui são, no caso, são híbridas, né? Essa ervilha aqui ela já é híbrida, não é pura. É uma ervilha dihíbrida, tá? No caso, com as duas características aí da cor e da textura. E aí Mendel fez a autofecundação, né? Da autofecundação dessa ervilha aqui, já nasceu ervilhas amarelas e ervilhas verdes, né? Amarela lisa, amarela rugosa, verde lisa e verde rugosa, né? Na geração F2. Aí nós temos que, para fazer essa fecundação, essa autofecundação, nós temos que determinar esses gametas aqui, né? E jogar no quadro de Piney, ou fazer separado, tá? Isso aqui eu vou explicar para vocês mais na frente, que vai gerar aqui 16 possíveis probabilidades, né? Não são mais 4 probabilidades, jogando lá no quadro de Piney, tá? Que vai gerar aqui um quadro de Piney enorme, né? É até bom de se brincar, mas eu prefiro que fazer separado. Eu vou ensinar para vocês dois modos, aí fica a critério de vocês, para o que vocês se sentirem mais confortáveis. Então, esse cruzamento que Mendel fez, determinando os gametas aqui, ó, quando ele jogou no quadro de Piney, ficou dessa forma aqui, ó. Para determinar o gameta, tirar os gametas do dihíbrido lá que eu mostrei, que eu acabei de mostrar para vocês, quando ele determinou esses gametas, ficou o gameta Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho, né? Como é autofecundação, os mesmos gametas que estão aqui na linha ficarão também na coluna, né? E aí a gente faz esse quadro de Piney aqui, ó, que vai ficar o quadro de Piney enorme, tá? Eu vou deixar para explicar isso aqui para vocês na próxima aula, tá bem? Que é para a aula não ficar muito extensa. Na próxima aula eu vou explicar para vocês como que a gente vai determinar esses gametas, né? E como que a gente vai fazer esse cruzamento aqui, tá bem, galerinha? Então não perca a parte 2, né? A segunda aula aí de segunda lei de Mendel. Essas aulas irão estar postadas aí no canal do CPU.
aí no YouTube para vocês, disponibilizar aí para vocês assistirem no horário que vocês tiverem aí a minha aula, tá bem? Então eu terminei essa aula por aqui para não ficar muito extensa, né? Dê uma olhadinha aí no livro de vocês, no conteúdo, pesquise na internet, segunda lei de Mendel, para quando vocês forem assistir a segunda aula, vocês já estarem por dentro do assunto. Então até a segunda aula, bons estudos para vocês e até mais.